Mário, para quem estava aqui. Nós também tivemos uma fala muito boa do Paulo com relação à conjuntura de imigração e refúgio no Brasil. A gente teve uma discussão muito boa com ele também com relação ao que está acontecendo, ao que cada um tem experienciado nas suas pesquisas, nos seus trabalhos e na sua experiência de vida também, porque nós temos aqui uma turma muito heterogênea. Que bom que temos uma turma heterogênea. Sim, houve lista de presença na aula passada e vai ter de novo, tá? Só lembrando mais uma vez, vai ter no chat. Então vamos ficar de olho no chat. E a gente também teve muita interação pelo chat, além da lista de presença. E nós vamos mais uma vez abrir para que vocês falem durante a aula no chat. Vou explicar para vocês como vai ser a aula e por que é tão importante essa interação de vocês no chat, tá? Assim que eu terminar aqui, Luciana vai introduzir a nossa professora, que já está aqui entre nós, professora Carmen. E aí ela vai fazer uma fala, vai dar a aula dela sobre culturas deslocadas. Depois disso, a gente vai ter um momento muito especial, que é um momento em que nós vamos abrir para escutar 3 testemunhos de quem quiser, quem estiver aqui, que for migrante e que quiser falar conosco sobre como foi a sua experiência ao vir para o Brasil com relação às culturas, ao choque cultural, de como foi essa experiência de chegar aqui no Brasil e ver outros hábitos, outras pessoas, outros idiomas, quem sabe. Então, quem quiser, por favor, se voluntarie aqui no chat para a gente, colocando seu nome, seu lugar de origem, há quanto tempo está no Brasil. E depois da aula da professora, a gente está muito animado para ver se a gente consegue ouvir esses testemunhos para enriquecer esse nosso momento, tá? E depois dos testemunhos, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Então, ao longo do nosso encontro, vou pedir essas 2 coisas a vocês. A primeira é que os alunos que forem migrantes, que queiram compartilhar conosco sobre as suas experiências, que eles se voluntariem aqui no chat. E a segunda é que, se vocês tiverem perguntas e comentários, vocês podem colocar ao longo do chat, ao longo da aula, né, no chat, que depois a gente vai ler e pedir para a professora responder o que for possível dentro do nosso tempo. E por último, no finalzinho da aula, nos últimos 10 minutos, a gente vai falar sobre o trabalho de conclusão de curso, como a gente tinha combinado com vocês na aula passada, que nós tiraríamos um momento em aula para falar sobre ele e sanar quaisquer dúvidas. Tudo certo? Todo mundo entendeu como vai acontecer hoje? Beleza, gente. Então, eu espero que a gente consiga ter uma aula muito boa. Deixa eu ver se eu esqueci algum aviso. Acho que não. Então, sigamos para a nossa aula. Luciana, o palco é seu. Então, boa noite, gente. Obrigada, Clara, pelas orientações aí. É com imenso prazer, né, e satisfação que eu faço essa chamada para a professora Carmen, porque a professora Carmen, ela é uma grande parceira nossa aqui no estado do Piauí, na luta, na defesa dos direitos, principalmente dos povos Uarau, né, os indígenas venezuelanos da etnia Uarau. Então, ela tem um conhecimento não só de produção, de conhecimento e de teoria, não. Ela tem um conhecimento mesmo de prática. E ela faz essa vivência não só no estado do Piauí, mas a nível norte e nordeste. Então, a professora Carmen, ela atualmente ela é doutora em antropologia e leciona na Universidade Federal do Piauí. Ela lidera o grupo de pesquisa sobre identidades coletivas, conhecimentos tradicionais e processos de territorialização. Coordena o laboratório do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia e realiza pesquisa com o usuário desde 2019 aqui em Teresina. E aí eu passo agora a palavra para você, Carmen. Fique à vontade. Muito obrigada pela disponibilidade e por ter aceitado o convite de estar contribuindo com a gente dentro desse processo de formação nacional. Boa noite a todas as pessoas que estão nessa sala. Luciana, eu que, na verdade, agradeço, né, porque eu sou uma admiradora do trabalho da Caritas, né, então a nossa parceria
ela de Impacto da fato vem se consolidando cada vez mais, né? Assim, é uma satisfação todas as atividades que a gente vem realizando juntas, né? Porque aí é Luciana, é Lucineide, a equipe da Caritas aqui é tudo gente assim muito boa, viu? Muito boa mesmo, que a gente tem muito orgulho de trabalhar nessa parceria, né? Exatamente para manifestar solidariedade aos indígenas Warau que estão aqui em Teresina. Bom, então, como ela disse, eu sou antropóloga, o que eu vou procurar contribuir aqui é a partir de algumas noções da antropologia, né? Então, eu vou tentar um pouco abordar o tema, né? Essa questão das culturas deslocadas e evidenciar os impactos da migração para essas identidades culturais. Assim, vou fazer muito da perspectiva da antropologia, e, ao final, eu vou abordar algumas ideias, né, que a gente vem desenvolvendo em relação ao caso dos indígenas Warau, né, que têm a particularidade, né, de serem imigrantes, refugiados e indígenas, né? E aí eu vou explicar o que isso significa, né? Quais são as implicações dessas três identidades, né? Bom, então, uma primeira ideia que eu quero abordar é que, assim, cultura e identidade são questões muito importantes para a antropologia. Na verdade, são conceitos que a gente poderia dizer estruturam o conhecimento antropológico ao longo da história. E a relação entre cultura e identidade é de uma proximidade tão grande que, em alguns momentos, se confunde, inclusive, né? Quando se fala da cultura, imediatamente se pensa na identidade. No campo da antropologia, durante muito tempo, prevaleceu o paradigma da aculturação. E, assim, no paradigma da aculturação, a gente pensava essa relação entre cultura e identidade, na verdade, a partir de ganhos e perdas, né? E isso trouxe problemas assim muito graves. Foi uma forma de pensar num determinado momento da história, mas trouxe assim problemas muito graves. E eu vou exemplificar para vocês, fazendo uso, né, da situação dos povos indígenas no Brasil. Tem um antropólogo que ele é muito conhecido, Darcy Ribeiro. A obra dele está muito amparada no paradigma da aculturação. Pelo paradigma da aculturação, as mudanças culturais elas produzem perda da identidade. Acho que, principalmente aqueles que têm um pouco de conhecimento, né, em relação à questão indígena no Brasil, houve um dado momento que Darcy Ribeiro lançou uma espécie de profecia, né, bastante negativa, dizendo que, se algo não fosse feito em favor dos povos indígenas, no ano 2000 os povos indígenas iriam desaparecer. E por que ele disse isso? Exatamente porque os povos indígenas eles estavam passando por um processo de mudança muito intensa da cultura. Ou seja, a urbanização, a própria cidade, né, que se instalava em locais que antes eram aldeias, ou seja, uma infinidade de mudanças na cultura indígena que fazia crer que os indígenas, além, é claro, de uma redução numérica, mas eles também desapareceriam porque eles estavam mudando a sua cultura. Hoje nós estamos no ano 2025, a gente, graças a Deus, o Darcy Ribeiro ele estava errado. Os povos indígenas não só não desapareceram, mas eles, inclusive, é o contingente populacional do Brasil que mais cresce. Por que eu estou dizendo isso para a gente? Porque isso tem implicações na questão dos migrantes e dos refugiados, né? Porque às vezes a gente pensa também que a mudança cultural vivenciada pelos migrantes e pelos refugiados pode levar automaticamente à perda da cultura. E aí a gente vê essa relação, inclusive, como uma ameaça. A antropologia, as pesquisas realizadas, elas têm evidenciado que a mudança na cultura não leva à perda da identidade. O caso dos indígenas é apenas um dos exemplos que eu posso citar para vocês para mostrar que mudança cultural não resulta na perda da identidade. Uma outra ideia que é importante abordar hoje aqui à noite é que exatamente identidade e cultura são algo dinâmico, né? Às vezes a gente pensa muito como algo que deve ser preservado, estático,
e alguns discursos, inclusive, pensando em purezas identitárias, né? E aí a gente esquece de ver que toda e qualquer identidade, ela, na verdade, é uma construção dos seres humanos, assim como a cultura também. Porque a perspectiva que eu estou adotando aqui do conceito de cultura é exatamente que cultura é tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos. Então, a gente tem o mundo da natureza, né, do material, mas aí a gente tem, de repente, os seres humanos que se apropriam do mundo material, produzem significado, e é exatamente isso é que é cultura, ou seja, as regras, a forma de ver o mundo, os valores. Então, tudo isso é cultura. Cultura é aquilo que os seres humanos produzem a partir das suas relações e a partir também da apropriação da própria natureza. Então, a perspectiva que eu estou adotando aqui é da gente pensar a identidade e cultura como algo que está em constante evolução no sentido de mudança. E aí as pessoas, elas podem dialogar, elas podem, inclusive, consumir, né, interagir com outras culturas sem necessariamente perder a sua identidade. Eu vou dar um outro exemplo aqui para a gente entender melhor o que eu estou querendo dizer. Eu lembro muito bem que na década de 80 e de 90, por exemplo, o próprio movimento social e o movimento sindical pensava muito, né, a questão da internet, o advento, né, da internet, da sociedade em rede, pensava como um risco, porque acreditava que uma das coisas que isso faria era exatamente homogeneizar todas as pessoas, né? Havia também um discurso que pensava como risco, né? Por exemplo, o imperialismo americano. E aí havia uma resistência, por exemplo, a falar inglês, a escutar a música americana, o rock, ao jeans, a beber Coca-Cola, uma infinidade de coisas, porque se acreditava que consumindo elementos da cultura imperialista americana, as pessoas estariam, de certa forma, se deixando dominar por esse padrão de cultura. Hoje, a gente percebe, a antropologia, mais uma vez com as pesquisas realizadas, conseguiu evidenciar que as pessoas elas têm uma capacidade de consumir cultura, de se apropriar de elementos de uma outra cultura, sem necessariamente deixar de vivenciar a sua cultura e sem perder a sua identidade. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe que as pessoas podem muito bem acessar uma outra língua, consumir uma infinidade de elementos de uma outra cultura e, inclusive, utilizar tudo isso na defesa da sua própria cultura e identidade. Aí, de novo, os povos indígenas eles são um exemplo bem sucedido, né? Mesmo que falem o português, estejam acessando inúmeras tecnologias, estão fazendo isso, inclusive, para defender a sua cultura e a identidade. Essas coisas são importantes para uma noite como essa nossa, exatamente por quê? Porque quando a gente fala de migrantes e refugiados, às vezes a gente se prende muito à percepção das ausências, das perdas, e a gente assim prevalece na sociedade brasileira uma percepção do migrante, do refugiado como um problema. E aí a gente esquece de ver, né, que exatamente essas dinâmicas culturais, essas trocas, esses fluxos, isso esteve presente ao longo da história da humanidade. Inclusive, essas categorias, elas inclusive mudam ao longo da história. Porque identidade também é importante eu dizer para vocês, a perspectiva que hoje prevalece no campo da antropologia é que, para entender uma identidade, eu preciso levar em consideração o significado que é atribuído a essa identidade, o contexto em que essa identidade é afirmado, as relações que aquelas pessoas que afirmam essa identidade estabelecem, porque aí também tem uma outra ideia muito importante de um antropólogo, né, que é o Roberto Cardoso de Oliveira, ele vai falar que todo processo de construção da identidade envolve uma relação de contraste. E aí isso significa o quê? Que para que eu afirme a minha identidade, eu faço isso em relação a um outro que é diferente de mim. Isso tanto no plano individual, mas também no plano coletivo. Então, uma coletividade
para exatamente afirmar sua identidade, ela faz a partir de uma relação de contraste com outro grupo que é diferente exatamente do grupo que está se afirmando. Assim, isso é importante também, porque uma outra ideia que eu gostaria de deixar para vocês é que, assim, a situação de migração e refúgio, é claro, ela coloca culturas distintas, né, em situação de contato, numa relação de proximidade, de diálogo, que inclusive tem um outro conceito, uma outra categoria que é geralmente bastante utilizada, né, que é exatamente hibridização cultural, né, hibridismo cultural. Se pensa muito que o resultado, as mudanças culturais vivenciadas por migrantes e refugiados, né, se pensa em termos de hibridismo cultural. Eu tenho, às vezes, um pouco uma restrição a esse conceito, porque o conceito de híbrido, ele pressupõe, aí voltando de novo àquela ideia de contraste, né? Porque a gente pensa muito as coisas, o mundo a partir de relações de contraste, o híbrido pressupõe a existência de um puro. E na perspectiva antropológica de cultura e identidade, não existe uma pureza. Na verdade, o que existe é uma construção. E aí eu volto a dizer: para entender toda e qualquer identidade, você tem que levar em consideração que ela é uma construção a partir de relações que se estabelece num dado contexto. Esse contexto ele é social, ele é histórico, ele é econômico. E aí isso também vai ser importante a gente entender, porque o que a gente percebe? As identidades, elas se tornam, no mundo atual, projetos de resistência. Ah, Então, tem uma dimensão aí que é política também. Os coletivos, eles se organizam, utilizam a sua cultura e a sua identidade exatamente para reivindicar direitos, né? Para reivindicar direitos, principalmente quando eles se encontram em situações que são de vulnerabilidade. Bom, o que eu estou querendo também dizer para vocês, no mundo em que a gente vive hoje, a gente poderia dizer, inclusive, a partir das pesquisas que são realizadas, que hoje prevalece a ideia não de identidade, mas de processo de identificação. Porque exatamente isso representa melhor aquilo que é vivenciado pelas pessoas. E eu penso, inclusive, dentro das dinâmicas de migração e refúgio, isso se aplica perfeitamente. Porque aí depois acho, inclusive, que as pessoas, né, que vão dar depoimento poderão, inclusive, talvez refletir sobre isso que eu estou dizendo, né? Que às vezes a pessoa ela vivencia um processo de identificação. Aliás, afirmar a sua identidade em um outro país certamente é diferente de afirmar essa identidade no seu próprio país. Então, tem aí a questão do contexto. Hoje, uma outra coisa também que é importante eu trazer para o nosso debate é que, devido à globalização, a gente vivencia um momento de fluxos culturais muito intenso. Muito intenso. Eu disse ainda há pouco que, quando começou essa questão da revolução da tecnologia, do uso das redes sociais, a própria criação da internet, os ambientes virtuais, as pessoas pensavam nisso como um risco, porque produziria, né, a homogeneização de todas as culturas e identidades. O que aconteceu, o que a gente percebe hoje, é exatamente o inverso. As redes sociais, a internet, o que ela evidenciou é que o mundo é muito diverso. Na verdade, o que passou a ganhar evidência é com o quão esse mundo que a gente vive ele é tão diverso. Ele é tão diverso. Essa vai ser uma ideia importante, e exatamente por quê? Porque tem dois outros conceitos que eu quero abordar nessa noite de hoje, que também estruturam, né, de certa forma, são muito úteis para a antropologia, pensar essa relação entre cultura e identidade, que é exatamente o etnocentrismo e o relativismo cultural. O que é o etnocentrismo? O etnocentrismo, gente, é uma tendência que tem os seres humanos, né, exatamente de enxergarem o mundo a partir
dos seus valores, né, dos seus padrões de cultura, dos padrões do próprio grupo a que pertence. Tem uma antropóloga, né, americana, que ela vai dizer assim: a cultura nada mais é do que as lentes através das quais a gente enxerga o mundo. E se a gente, quem usa óculos, por exemplo, faz a experiência de que, tirando o óculos, vê o mundo todo deformado. Mas assim, o óculos tem uma utilidade, mas ele também representa, às vezes, um risco muito grande, porque aí você fica presa ao foco, né? E assim, o etnocentrismo é exatamente isso. Você fica presa ao seu padrão de cultura, aos seus valores, e enxerga o outro sempre a partir de você mesmo, a partir dos valores do seu grupo. Esse é um problema muito grave, gente, para o acolhimento dos migrantes e dos refugiados. Porque exatamente as pessoas, elas insistem em perceberem os migrantes e refugiados como um problema, quando, na verdade, eles são uma oportunidade assim de muitas, assim, eles apresentam muitas possibilidades. Então, o etnocentrismo, nesse sentido, ele é bastante perigoso de repente, para aquilo que a gente deseja, né, que é o acolhimento e a inclusão dos migrantes e refugiados em nosso país. Porque exatamente o etnocentrismo ele produz um desprezo pela diversidade. Porque então a diversidade ela é vista como um problema, como algo que é inferior. Ao longo da história, vocês sabem muito bem, né, que os contatos, né, entre diversos grupos, de repente, o etnocentrismo exacerbado produziu, inclusive, a morte de muitas pessoas. Se a gente parar para pensar as grandes guerras mundiais, a própria ideia, né, da raça branca ariana, que se pensava como superior, resultou exatamente no extermínio de muitas pessoas do povo judeu. Se a gente for olhar, inclusive, as guerras que a gente está vivenciando hoje no mundo, na verdade, tem a ver com posições etnocêntricas. Ou seja, o etnocentrismo ele inviabiliza, inclusive, a possibilidade de diálogo e de acordo. Então, como não há um diálogo, não há uma capacidade de entendimento e de acolhimento do outro, então o conflito surge. E o conflito ele pode ser tão acirrado que ele pode produzir, inclusive, as guerras. O etnocentrismo ele é responsável, gente, pelo xenofobismo, a xenofobia, né? Aquilo que é um problema grave exatamente para os migrantes e para os refugiados que vêm de outros países. Então, é algo que a gente precisa estar bem atento, né? Principalmente porque eu imagino que, assim, aqui, pelo que eu estou olhando, nós já temos 325 pessoas, acredito que do Brasil inteiro, então, que estão acompanhando situações que são bem diversas. E não é muito fácil a gente lidar com essa postura, com essa tendência que tem o ser humano de ser etnocêntrico, de se colocar como centro e, de repente, colocar o outro como errado, como inferior, e, a partir daí, tem uma infinidade de práticas, né, de preconceito, de discriminação e de xenofobia. O inverso do etnocentrismo é exatamente o relativismo cultural. E, assim, o que seria o relativismo cultural? É exatamente uma postura de respeito e de acolhimento ao outro que é diferente. Houve um momento da história, inclusive, que se pensava muito a convivência com a diversidade a partir de uma perspectiva que era da tolerância. A gente tem que tolerar que o outro seja diferente. Hoje, nós já superamos essa mentalidade. Hoje, o que a gente diz? A gente precisa reconhecer o outro na sua alteridade. Reconhecer significa dizer que ele tem o direito de ser quem ele é, do jeito que ele é, e que ele tem um valor. Ele tem um valor. Ou seja, o relativismo cultural é exatamente o oposto do etnocentrismo. Nesse sentido, seria um pressuposto, um princípio, né, que deve estruturar, inclusive, as nossas ações de acolhimento, de proteção aos indígenas e aos refugiados. Porque se a gente se relacionar com as pessoas, já partindo do pressuposto de que eles estão aqui
porque são um problema, né? Estão passando por algum problema, a motivação, ou, assim, a percepção que se tem, às vezes, é tão equivocada que tira a possibilidade, inclusive, dessas pessoas se sentirem parte do Brasil. Porque o próprio conceito de migrante e refugiado coloca sempre como alguém que não é daqui. E aí é interessante, porque quando eu estava falando daquela questão da identidade, né? Para entender a identidade de uma pessoa, a gente tem que levar em consideração o contexto, porque se a gente olhar o Brasil é um país de imigrantes. Se a gente fosse olhar aquilo que hoje é o Brasil, na verdade, nativos são os povos indígenas. Todos aqueles que estão aqui, que não são assim, que não têm um pertencimento étnico indígena, na verdade, são migrantes, mas que se tornaram brasileiros dentro de uma dinâmica, né, que é séculos, né, assim. E aí, se a gente fosse aqui, inclusive, elencar os diversos migrantes que hoje são portadores, inclusive, da identidade de brasileiro, aí a gente poderia entender bem esse fenômeno como algo histórico, né? E aí, de repente, uma outra ideia que é importante dizer aqui, que às vezes, equivocadamente, a gente não conhece o fenômeno da migração e do refúgio na atualidade. Porque, assim, um dado que é importante também de mencionar é que o Brasil tem muito mais brasileiros fora do Brasil do que a quantidade, o número, né, de imigrantes e refugiados que a gente acolhe em nosso país. E talvez uma ideia importante aqui, porque às vezes a gente age, inclusive, com muita crueldade, né, com os migrantes e refugiados. Eu digo assim, a sociedade brasileira, de certa forma, como um todo, né? A gente vivencia aqui em Teresina, Piauí, ações que são, na verdade, desumanas, né? Que contrariam, inclusive, a lógica dos direitos humanos. Mas talvez a gente, levando em consideração que tem mais brasileiros em outros países do que o número das pessoas que a gente acolhe de outros países no nosso país, daí aí eu estou pensando numa dimensão histórica mais atual. Talvez a gente pudesse pensar em tratar essas pessoas que aqui estão da mesma forma que a gente gostaria que os brasileiros que estão em outro país, de repente, fossem tratados. Porque a gente até se alegra, né? Quando tem um parente que vai para a Europa, para algum país estudar, de repente conseguiu alguma boa oportunidade, mas aí, de repente, esse mesmo pensamento a gente não aplica, de repente, às pessoas que aqui estão por motivações que são bem diversas, né? Eu não vou aqui me ater àquela distinção entre migrante e refugiado, embora ela seja muito tênue, porque eu acho que a Caritas já produziu bastante material sobre isso. Eu, na verdade, gostaria de focar mais nessa perspectiva que eu acho a perspectiva antropológica, né, que pode nos ajudar a avançar no sentido, né, de práticas de acolhimento e proteção aos migrantes e refugiados, né, que leve em consideração, de fato, a especificidade, né? Porque também nem o fato assim, os migrantes e refugiados serem assim juntados em duas categorias, isso também é um problema, porque, na verdade, às vezes impede de perceber que, na verdade, é uma diversidade. O migrante venezuelano, por exemplo, é diferente do migrante haitiano. E se a gente fosse listar aqui os inúmeros migrantes que a gente tem, refugiados, a gente teria, sim, especificidades, né, que precisam ser levadas em consideração para que a gente, de fato, tenha práticas, né, de acolhimento e proteção que, de fato, respeite o direito que essas pessoas têm. Porque esse também é uma outra ideia importante aqui nessa noite, de evidenciar. E para evidenciar essa ideia do migrante refugiado como portador de direitos, aí eu vou utilizar o caso dos indígenas Uarau, que chegaram aqui no Piauí em 2019, que aí é importante dizer, desde o primeiro momento, a Caritas foi nossa parceira, né? Ou talvez melhor seja dizer, nós nos tornamos parceira da Caritas, né? Porque eu acho, inclusive, que a Caritas faz muito mais do que nós, da universidade. Quando a Luciana diz assim que eu tenho essa prática, mas o que eu faço diante do que a Caritas faz aqui em Teresina
é muito pequena, é muito pouco, né? Até mesmo porque a estrutura da universidade, as burocracias, as próprias atividades que a gente tem que assumir dentro da universidade limitam muito essa nossa presença dentro dos abrigos, né? Esse acompanhamento, de fato, aos indígenas Warau. Mas, assim, os indígenas Warau, eles estão aqui desde 2019. Eles atualmente são um contingente de menos de 300 pessoas. Ao longo desse processo, nós já realizamos assim diversas atividades, né? Num primeiro momento, quando eles chegaram, era evidente por parte das agências governamentais, principalmente a prefeitura, o desejo de que eles aqui não permanecessem. Chegaram, inclusive, a divulgar nas redes sociais que os indígenas Warau, eles eram nômades, eles tinham chegado aqui, precisava somente de um plano de acolhimento de, no máximo, 6 meses, porque eles logo mais eles estariam indo embora, estavam aqui de passagem. Quando isso foi noticiado, eu lembro que a gente se posicionou contra essa narrativa, até mesmo porque a gente, a partir do diálogo, né, com pesquisadores da Venezuela, a gente passou a entender qual era o drama vivenciado pelos indígenas Warau. Então, essa questão do nomandismo não se sustentava. Na verdade, eles estavam aqui no Brasil por conta de uma situação no país de origem. Inclusive, eles têm um território no país de origem que ficou impraticável de viver. Antes dessa crise humanitária que a Venezuela está vivenciando, já havia o problema da intervenção, da implementação de grandes projetos no território dos indígenas Warau. Então, eles já perambulavam pelas ruas da Venezuela antes desse fluxo migratório para o Brasil. Desde 2019, a gente vem, na verdade, atuando em rede, porque essa é uma questão também importante. A situação vivenciada pelos migrantes e refugiados é um problema assim tão grave no nosso meio, né? Principalmente pela falta de habilidade das agências, né? No trato, né, com essas pessoas, porque aí também uma outra ideia importante de evidenciar, o Brasil ele tem leis que estabelecem direito para essas pessoas, e o Brasil também é signatário, inclusive, de leis internacionais. Mas, lamentavelmente, o que a gente tem verificado era uma dificuldade do Estado brasileiro de cumprir essas leis, de implementar esses direitos que essas pessoas têm. O caso dos indígenas Warau aqui em Teresina evidencia isso muito bem. Porque, para vocês terem uma ideia, eles chegaram aqui em 2019, desde então a gente realizou diversas ações. Hoje a gente pode dizer, inclusive, que nós temos uma vasta produção em parceria com pesquisadores da Venezuela sobre os indígenas Warau. Nós temos um número específico da revista Entre Rios e temos 3 e-books publicados, né? E vários outros artigos em periódicos nacionais. Mas aqui em Teresina, recentemente tem um vereador, por exemplo, que está querendo propor uma lei de migração para o município que prevê o retorno dos indígenas Warau, por exemplo, para a Venezuela. Isso contraria totalmente o direito que essas pessoas têm. É importante dizer que o direito de se deslocar é um direito que é conferido a todo e qualquer ser humano. Eu não vou aqui também, até mesmo porque o tempo não me permite, abordar toda a legislação que, de certa forma, estabelece direito para essas pessoas. Mas, especificamente em relação aos Warau, a gente já escreveu sobre isso também, eles são amparados por toda a legislação que estabelece direitos para indígenas, migrantes e refugiados. A gente tem aí 3 categorias de direitos que são super importantes. E que existe, inclusive, em relação à questão indígena, né, uma política indigenista bem estruturada. E já foi, inclusive, superado um questionamento que se tinha, né, que os indígenas Warau não teriam os mesmos direitos que os indígenas brasileiros. Hoje já existe decisão no âmbito da justiça que diz que eles têm os mesmos direitos. Até mesmo porque também, a partir das pesquisas, do diálogo com os pesquisadores da Venezuela, esse também é uma questão importante, já se verificou que os indígenas Warau já habitaram o Brasil. Na região norte do país, o estado do Amapá,
há relatos, há registros, né, resquícios da língua oral, o que nos permite afirmar, a partir do pesquisador Pedro Rivas, da Venezuela, que os Uarau, num tempo passado, habitaram o Brasil. Então, se a gente leva em consideração essa questão do tempo, aí então a gente teria a possibilidade, inclusive, de problematizar a categoria migrante e refugiado para os indígenas Uarau, porque, na verdade, o que muito provavelmente eles estão fazendo é se deslocando em um território que, antes dessa criação do Estado-nação, Brasil, Venezuela, era território deles, onde eles, inclusive, transitavam livremente. Bom, só para encerrar, eu já estou ultrapassando o meu tempo. O caso dos indígenas Uarau me permite afirmar que a gente está vivenciando, na verdade, um processo de vulnerabilização imposta. Isso eu tenho falado em relação aos Uarau, que têm direito de migrante, indígena e refugiado. Acredito que isso se aplica também a migrantes e refugiados que estão em outros estados do Brasil. O que é esse estado esse processo de vulnerabilização imposta? É exatamente há leis estabelecidas, há instituições que deveriam efetivar essas leis, há instituições, inclusive, que deveriam fiscalizar se esses direitos eles estão sendo efetivados ou não, e quando constatar que não são efetivados, de repente, punir a quem está violando, mas o que a gente está percebendo é exatamente uma inabilidade, uma dificuldade das instituições, né, das agências, das organizações, exatamente de efetivar esses direitos e de cobrar, exatamente, de punir e cobrar que a violação desses. E, assim, desde 2019, inúmeras denúncias, inclusive, foram feitas de violação dos direitos dos indígenas Uarau aqui em Teresina. E, por incrível que pareça, eu não vou ter tempo de explorar isso, o que está acontecendo aqui é um processo inverso de criminalização das práticas culturais dessas pessoas. Porque, para quem trabalha com os indígenas Uarau, acredito que em todo o Brasil é motivo de descontentamento, de estranhamento, a prática da coleta na rua com crianças. Imediatamente o Conselho Tutelar é acionado, essas crianças correm o risco, inclusive, de serem institucionalizadas, porque uma das outras ações que a gente realiza aqui em parceria com a Caritas é exatamente a produção de laudos antropológicos para resolver problemas que estão exatamente no âmbito dos operadores do direito, né? Exatamente tem a ver com esse processo de criminalização dos indígenas Uarau, que, para mim, está muito claro que tem a ver com esse processo de vulnerabilização imposta. É isso, obrigado pela atenção de vocês, e eu fico aqui à disposição para escutar os depoimentos e depois responder as questões, né? Na verdade, não sei nem se seria responder, né? Mas dar continuidade a esse nosso diálogo. Professora, vou aqui ecoar o que mais está sendo colocado nesse chat desde que começaste. Que aula maravilhosa, que fala maravilhosa, que interessante. Então, muito obrigada por sua fala, por sua disponibilidade para estar aqui conosco. E agora eu vou passar para a Cristina. Já já a gente volta para os comentários e para as perguntas. Agora eu vou passar para a Cristina para ela chamar as pessoas que se disponibilizaram aqui a falar conosco. E de já agradeço também a quem se disponibilizou, inclusive as pessoas que não vai dar tempo de todo mundo falar, né? Mas muito obrigada. Cristina, por favor. Eu queria só também comentar que muita gente está te perguntando, Carmen, se você tem redes sociais, estão querendo te acompanhar por aí. Então, você, por favor, responda aí no chat, viu, sobre isso. Então, tiveram duas pessoas venezuelanas que se inscreveram, uma pessoa de Guiné-Bissau e do Afeganistão.
Da Venezuela, como são duas, a gente está escolhendo, então, quem se candidatou primeiro. Então, é o Javier Kumaris, desculpa se eu falar o nome equivocado. Depois, o Jacques Mário, de Guiné, e a Angisa Marien, desculpa aí, se está equivocada. São essas três pessoas que se colocaram à disposição para dar o depoimento. Eu pediria a vocês, então, para 5 minutinhos, a gente vai olhar aqui o tempo, né? Porque a gente, como a aula tem um tempo, a gente precisa garantir o tempo. Então, 5 minutos para cada um. E a gente depois volta, então, para Carmen novamente. Na verdade, a gente abre para nós vamos coletar algumas perguntas, porque nesse tempo vocês também podem começar a colocar no chat questões que vocês gostariam que a Carmen comentasse, perguntas que vocês queiram fazer. Esse é o momento, enquanto também a gente escuta e já agradece os três pelos depoimentos que vão fazer. Muito obrigado. Então, a orientação é um pouco vocês compartilharem, né, essa experiência de vocês de vivenciar essa chegada no Brasil, viver essa cultura, né, se aproximar, conhecer essa cultura brasileira, o que foi isso para vocês, olhando para a própria cultura, enfim, isso é legal escutá-los. Então, vamos começar com o Javier. Oi, boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Eu cheguei faz 3 anos, mas eu saí do meu país em 2017 e morei na Colômbia 4 anos, mas aí tinha um amigo na Venezuela que morava aqui em São Paulo e como a situação estava também bastante ruim na Colômbia, aí ele perguntou, você tem coragem de aprender um novo idioma? Porque todo migrante, quando sai de seu país, acha que vai comer a mesma comida, vai escutar a mesma música. Então, quando você muda do país, você vê que tem coisas que não são similares a onde você nasceu, como comida, o clima também é muito importante. Para mim, realmente, como venezolano aqui em Diadema, São Paulo, ha sido muito bom porque consegui me adaptar, porque na Venezuela faz 40, 50 anos, recebiu muito migrante. Inclusive, meu sobrenome, Kumare, ele é uma tribo indígena na Venezuela, pouco conhecida. Então, por parte de meu pai, tenho herança indígena, e por parte de minha mãe, mis bisavós eram portugueses e sírios. Então, era aquela mistura de cultura. Dentro da mesma Venezuela tem muita questões. E quando falo assim, coisas de que a identidade minha, então meu primeiro nome é Edward, mas como a fonética fala Edward, não percebo aquela identidade do meu nome, então eu prefiro falar Javier, é um pouco mais fácil para o brasileiro, e aí eu me percebo que eles estão falando realmente por meu nome. Então, a questão da fonética, aí é uma questão de que a vezes você não se sente do lugar por causa da fonética e tem que se adaptar à cultura da fonética. Com respeito à comida, graças a Deus, muito parecida. Mas tem questões que as pessoas, oh, você já experimentou fubá, cuscuz, e aí quando você experimenta, realmente, para alguns não é tão gostoso aquela comida muito diferente de seu país. E ao contrário, quando tem brasileiros que experimentam o que se chama arepa, que é a comida típica na Venezuela, tem pessoas que falam, nossa, que coisa gostosa. Então, a gente fica feliz de aquela adaptação cultural, por lo menos de comida, que você está trazendo de seu país e que você sente medo de não ser aceitado porque é uma questão um pouco diferente do que o brasileiro come. E a questão de cultura social, tem muitas coisas a nível social que chamam minha atenção como pessoa que nasceu na cidade Caracas, que é a capital da Venezuela, e culturalmente aqui em São Paulo tem muitas pessoas que saem na rua em chinelo.
Então, aí, quando eu chegava aqui, falava com meus amigos que estão fora da Venezuela, aí falava, nossa, que coisa curiosa que aqui em São Paulo, a gente sai na rua de chinelo, tipo, normal. Eram coisas que chamam minha atenção a nível cultural e realmente o processo de adaptação, pelo menos para mim, não foi muito traumático, foi bem confortável. eh, Inclusive, eu acho que Latinoamérica toda, o acolhimento como ser humano, aquele carinho, aquela empatia, é muito boa e é muito importante para o migrante sentir que quizás por van a pasar muitos anos e você sabe que você não nasceu aqui. Mas as pessoas, quando dão um abraço, inclusive, o ano passado fui para meu país e quando cheguei no aeroporto, ficava assustado porque não colocou o carimbo no passaporte. E o funcionário de imigração falou: não, não precisa carimbo porque você é residente. Eu chorei 2 dias, porque senti aquele acolhimento assim que fica tranquilo, você está legal, você é bem-vindo aqui no Brasil. E quizás em outros países você não chega com aquele acolhimento, ou seja, quem é você? Por que você está entrando aqui no meu país? Você sabe que tem que sair daqui a poucos dias. Então, para mim, Brasil ha sido uma experiência muito, muito confortável. Legal, Javier. Obrigada pelo depoimento. É Eu bem agradeço. legal, porque essas coisas, né, que cotidianas como tocam a gente, o jeito de falar o meu nome, né, que é a minha identidade, a alimentação, muito bacana. Obrigada pelo depoimento. Eu te agradeço. É, eu vou chamar então o Jacques Mário de Guiné. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Olá. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou. Estão me ouvindo Sim, bem? estamos te ouvindo. Tá certo. Muito obrigado, Cristina dos Anjos. Eu sou Jaque Mário Almeida e sou guineense da Guiné-Bissau, né? Que os guineanos também a gente chama Conheço o guineenses. seu país. Esse da Guiné-Bissau. Eu estou no Brasil há 7 anos, né? Cheguei aqui em 2018. Primeiro estudei na Bahia, eu sou imigrante estudante. Estudei na Bahia há 5 anos, onde eu formei em Humanidades e Relações Internacionais pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, famoso Unilab. E falando da minha experiência aqui como um imigrante estudante, primeiro tem uma questão de choque cultural, né, que a gente percebe aqui. Como a gente assiste muito novelas brasileiras na Guiné-Bissau, a gente acha que vai chegar aqui e não vai encontrar pessoas negras, por exemplo. Tipo, esse é um primeiro choque. Você chega na Bahia, para nós que chegamos aí em São Francisco do Cone, para quem não sabe, que é a cidade mais negra do Brasil, né, que fica no Recôncavo Baiano, né. A gente encontrou essa realidade, todo mundo negro na cidade. Vocês, pô, estamos no Brasil, né? E outra coisa que a xenofobia, né? Estou falando parte negativa ainda, depois eu vou falar. O Brasil também é bom, fora os problemas. A xenofobia, né? Que a gente sente, fora a questão do racismo com alguns brancos, né? Mas como a cidade, eu considero que a cidade não tem brancos, então eu não considero aqueles comportamentos de algumas pessoas lá de racismo, xenofobia, né? Que tem pessoas que não entendem essa questão, como foi explanada aqui pela professora, como é que é o direito dos migrantes. Muitos estavam pensando que assim chegamos para tirar direitos dos brasileiros de estudar em universidades bem conceituadas, não teve isso ali e também problemas com relação a pessoas que, por exemplo, questão de relacionamento amoroso. E eu acredito também que, a minha experiência, a gente conseguiu aprender com estudantes brasileiros. Outra questão de que a universidade, não, quando você é estudante, não precisa ir para a universidade todos os dias bem arrumado. Na Guiné-Bissau é diferente. Quando a pessoa é estudante universitário na Guiné-Bissau, a pessoa nem precisa falar. Você encontra na rua, você sabe que esse cara já está na universidade. Mas aqui
todo mundo relaxado, com chinelo, mesmo sendo professor, mas o importante é conteúdo. Aí você percebe que, então, muitos de nós, quando a gente chega aqui, estou falando no caso dos estudantes da Guiné-Bissau, primeiros tempos a gente vai tudo bem arrumado, depois 2, 3 anos, acabou. Relaxe. Então a gente entra no ritmo dos brasileiros, o importante é só não cheirar mal, tipo, lá tomar banho, acabou. Mas tipo, de arrumar tudo, isso acaba com o tempo aqui no Brasil, né? Agora eu estou fazendo mestrado aqui em Relações Internacionais, na Universidade Federal do ABC, em São Paulo, há 2 anos já, né? Estou já na fase final. Eu percebi também que, mesmo sendo pós-graduação, o estudante brasileiro não liga muito com relação a vestuário, né? E com relação à comida também, né? Eu acredito que, como o Brasil é um país muito diverso, na Guiné-Bissau também a gente tem povos muito diversos. Por exemplo, temos mais de 20 línguas. Então, temos um treinamento, assim, em termos de escuta, de variedade linguísticas. Quando a gente chega no Brasil também não chega a ser aquela coisa assim. Já tem um treinamento de, tipo, em um dia só escutar mais de 5 línguas no meio ambiente, assim. No mesmo ambiente, você escutando pessoas falando papel, fula, mandinga, manchava, inglês, francês, no mesmo ambiente. Agora, quando a gente chega aqui, isso vai acontecendo só quando você muda de uma cidade para outra, um estado, assim. As variedades da língua portuguesa brasileira. O baiano fala de jeito, o pessoal de São Paulo fala de jeito, aí você percebe que tem essa diversidade linguística. E a xenofobia também, mais uma vez, nessa questão linguística, a gente sofre quando você não tem um letramento, você sofre, mas eu agora não ligo mais com essas coisas. Aí você vai conversar com uma pessoa na rua, sobretudo pessoas comuns, tipo assim, que não entendem da diversidade do mundo, né? E acham que é porque você não sabe falar português, porque você não fala como um brasileiro. Aí olha assim, ah, ele não sabe falar português. Tipo, a pessoa te ignora, assim, a pessoa nem sabe o seu nível, não importa se você veio do país. Em São Francisco do Conde, para nós, para os brasileiros, a grande maioria ali, chama todos os africanos de angolanos. Não importa o seu país, não, você é angolano. Aqui em São Paulo eu percebi que isso é diferente, que brasileiro comum chama a gente daqui é, todos os africanos negros, né? Qualquer pessoa que tem um sotaque diferente, que é perceptível que não é do Brasil, eles chamam de haitiano. Não importa se você, se você é brasileiro ou nasceu fora do Brasil, então eles te chamam de haitiano. São questões que nos incomodam quando você tipo, acaba de chegar, estou falando sobretudo da minha experiência, mas com essa formação em humanidades, tive aulas sobre questões de relações étnico-raciais, de migração, sou formado em relações internacionais, então tem coisas hoje que eu posso até falar à vontade, né? E na exposição também da professora aqui, eu percebi que ela falou sobre essa questão diferente de migrantes, o uso de termo também. Que quando a gente chegou até 2018, o Estado brasileiro, né, o governo emitia documento para nós chamado de Registro Nacional de Estrangeiro. De 2018 para até agora mudou o nome, né? Registro Nacional Migratório. Só para você, é que até na forma de usar tipo, essas palavras, a nomenclatura ajuda, né, a dar tratamento diferente, porque estrangeiro, imigrante, quando você fala migrante, estamos mais próximos, porque o Brasil é um país construído pelos migrantes. Agora, estrangeiro é de fora, não vamos tudo certo. E migrantes, né, que todo mundo aqui se você não veio de fora, seus pais, seus avós vieram de fora. Então, sempre vamos ter essas questões assim para falarmos. E eu gostaria, né, de fechar por aqui, agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. E eu acredito que vamos ter mais e mais oportunidades de a gente conversar, falar sobre outras questões, curiosidades, né, sobre o curso e sobre as pessoas que aqui estão. Obrigado. Nossa, obrigada a você. É muito bacana escutar a sua experiência. Nós, negros,
sabemos o que significa xenofobia, racismo aqui nesse país, e sabemos e temos clareza também, né, de que os migrantes, refugiados africanos, caribenhos, sofrem muito mais porque, como nós, enfrenta o racismo nesse país, né? Mas legal seu depoimento e é isso aí, a gente tem que enfrentar todas essas realidades também aqui nesse país. Obrigada pelo depoimento, e aí a gente chama a Angisa. Por favor, me corrija se eu estou errada. Noite. Ah, boa noite, professora. Boa noite, gente. Eu sou Angisa, é certo também, mas no nosso país é Anguesa Mariam. Mas é tudo bem, tranquilo. Anguesa. Totalmente tudo bem. Muito obrigada pelo esse aula. Eu não falo ótimo português, mas eu vou tentar para falar. Eu vou começar eu vou falar um pouco sobre como eu cheguei em Brasil, porque muitas pessoas, desde que eu cheguei em Brasil, têm essa pergunta. Primeira vez que eles me veem, que como você está em Brasil? Por quê? Eu cheguei em Brasil por uma causa, porque eu queria morar em um país que é seguro. Eu não sei que outras nossas colegas sabem sobre a situação em Afeganistão. No momento, não temos uma guerra ativa, que é uma guerra com armas, mas é uma guerra que as nossas irmãs, as nossas mães, as nossas filhas não podem ir para escolas, para trabalhos. Escolas estão fechadas para as meninas do Afeganistão. Eu, como uma mulher, eu não podia trabalhar em Afeganistão. Então, também, porque meu esposo foi trabalhando com filme, e, vídeos, fotos. Então, ele estava atacado com o Talibã. Então, a gente estávamos em uma situação muito perigosa. Conseguimos visto do Paquistão. Depois, a gente conseguimos visto do Brasil. Agora, há mais de um ano, mais ou menos, que a gente chegamos em Brasil. Eu quero falar um pouco sobre choque cultural quando a gente chegamos em Brasil. Choque cultural, eu acho que não é só para as pessoas que chegam em Brasil, por exemplo, imigrantes, refugiados, e para as brasileiras também. Porque quando a gente chegamos aqui em São Paulo, eu não falava nada, português zero. Eu estava pensando que tudo bem, eu vou falar inglês. Eu estava falando 9 idiomas, 9 línguas. Eu vou usar uma idioma, mas não. Eu vejo que português é muito importante. Então, eu comecei de aprender. Foi mais difícil. Ainda a gente não recebemos aulas. Eu aprendendo eu mesmo, mas foi muito difícil. Eu vou compartilhar poucos as coisas sobre as coisas que a gente aprendemos também, que é muito interessante. Por exemplo, quando a gente estávamos em processo de aprendermos português, um dia a gente fomos para o supermercado
aqui perto de nosso apartamento, temos lojas de imóveis. A gente pensávamos que movies, em inglês, é movies, filmes. Porque meu esposo é uma cineasta, ele fez filmes. A gente amamos movies, filmes. Ele fala que vamos para perguntar se eles têm filmes em inglês para assistir. A gente não sabíamos que mesma loja é loja para furniture, é movies, não é para filmes. Ou uma vez a gente fomos para Opa, porque eu não estava bem. Meu esposo estava comigo. Uma pessoa perguntou a ele que você está na fila? Ele respondeu que não, ela é minha esposa, porque ele pensava que a pessoa está perguntando que eu sou filha dele, porque ele não sabia que fila é queue, the line. Então, essas coisas não é um choque cultural, mas é as coisas, os desafios que a gente tínhamos, ainda temos. Eu só queria compartilhar, mas choque cultural para a gente não foi muito grande, porque pessoalmente, eu estava viajando muito para outros países, eu estava já sabendo sobre que as mulheres podem escolher as coisas que elas querem. Por exemplo, se eu quero, por exemplo, não usar roupas sem mangas ou qualquer roupas que eu quero, ou se eu quero tem uma relação com um homem, porque em Brasil, cultura do Brasil, 100% é diferente do que a cultura do Afeganistão. 100%. Você sabe, em Afeganistão, cultura do Afeganistão, uma mulher não pode tocar um homem. Quando eu cheguei aqui, os homens que eu conheço, agora eu tenho muito respeito. Agora eu não tenho problema eu dar abraços para eles, porque para a gente é tudo bem, mas outras famílias que cheguei aqui ou estava chegando, vão chegar, vão ter uma outra ideia. Eles não vão aceitar esse porque porque em Brasil essa cultura, porque quando você conhece uma pessoa ou você visita uma pessoa para a primeira vez, você dá um abraço, mas em Afeganistão, atrás de Talibã ou depois de Talibã, porque a nossa cultura é de nossa religião. Não é só uma coisa que é uma coisa sozinha. Eu não sei que vocês entenderem melhor. Então, é difícil para explicar essas coisas, essas regras que a gente temos em Brasil. Na primeira aula, um professor falou um pouco sobre que muitos imigrantes e refugiados do Afeganistão chegam em Brasil. Eles usam o Brasil como um trânsito para ir para outros países, para foi embora. Eu aceito que eles fez isso. Por quê? Porque eles tinham razões. Eu trabalho aqui com muitas famílias. Agora a gente temos em Goiânia
4 famílias do Afeganistão. Eu estou trabalhando com eles, com qualquer coisa que eles precisam de ajuda, porque eu falo um pouco português, eu posso ajudar com eles. Então, todas as coisas que eles falam sobre essas regras, por exemplo, praticar nossa religião ou cultura em cidade de Goiânia, especialmente, é muito difícil. Pessoalmente, por exemplo, eu fui quase atacado, eu fui desrespeitado por causa de usar scarf. Eu fui chamada terrorista, pessoalmente, porque nas sextas-feiras eu estava usando só para ir para a nossa mesquita. Então, essas coisas, eu sabe que a gente ou povos em Goiânia ou em Brasil não têm informações. Mas outro ponto eu quero falar que esse choque cultural não é só para a gente, não é só para imigrantes ou refugiados. Por quê? Pois eu conheço muitas pessoas, eu falo com muitas pessoas. Agora eu tenho uma bolsa como primeira mulher muçulmana do Afeganistão. Eu estou fazendo mestrado em Relações Internacionais em UFG, em Goiânia. Então, eu falo com muitas pessoas. Aqui, por exemplo, no momento, esse momento, a gente estamos na nossa mês de jejum. Eu sabe que povos do Brasil têm mês de jejum também, mas é para 40 dias. Mas a nossa mês de jejum é diferente, porque quando eu fui para eventos, eles me deram, por exemplo, comida ou oferecem água, café. Todo tempo eu falo não, obrigada, não, obrigada, não, obrigada. Essa coisa foi muito diferente, muito chocada para eles. Eles começaram a perguntar que por quê? Como tipo de jejum é esse? Você precisa de explicar. Então, eu explico todo o tempo. Eu explico sobre isso. Ou eu explico sobre por que eu estou usando, por exemplo, scarf. Por que eu estou usando roupas com mangas longas. Aqui em Brasil, pessoas têm muitas perguntas. Eles têm choque cultural também, porque quando eu falo, especialmente aqui temos muitos homens, eu não sei, mas talvez eles tenham perguntas ou não. Mas quando eu falo com homens, eles perguntam que em Brasil, mulheres, vocês têm direitos qualquer tipos de roupas ou vestidos vocês gostam, vocês podem usar porque você está fechada. Então, eu preciso de explicar. Mesma coisa. Quando eu cheguei aqui no Brasil, quando eu recebi convidados na minha casa, eu fiz nossa cultural chá verde ou chá preto com leite. Eu não sabia que em Brasil café é uma coisa mais importante, mas todo tempo eu estava fazendo isso para as pessoas. Mas eles também estavam aceitando, porque agora eu sabe que eles estavam tentando para dar respeito para mim. Mas, sim, eu falo muito. Eu queria compartilhar pouco sobre a minha cultura, meu cultura, sobre minha vida.
A gente temos muitos desafios, lutas, temos muitas coisas para compartilhar, para resolver, mas eu agradeço de vocês todos, eu agradeço vocês para fazer esses cursos, esses treinamentos, porque a gente podemos compartilhar muitas coisas, podemos aprender também, porque hoje, por exemplo, eu aprendi muito sobre choque cultural de professora. Muito, muito obrigada. Boa noite. Que bacana, Gisa. Sei que estou falando errado o seu nome, mas muito obrigada por se colocar dessa maneira, por nos fazer entender um pouco, né, do que significa chegar no Brasil para vocês. É muito bom saber, e eu acho que isso é um conhecimento importante para todo mundo que está aqui, né? Eu acho que nós vamos ter um curso que eu espero que a gente tenha oportunidade de muitas trocas, porque essa é a riqueza, né? De realmente poder compartilhar sentimentos, poder compartilhar experiências, poder conhecer um pouco mais cada cada uma aqui. Muito obrigada. A gente vai passando já diretamente para Clara. Clara, nós vamos Oi, olhar para perguntas, como é? temos várias perguntas aqui, eu acho que dá tempo da gente fazer algumas, né? Tem algumas perguntas muito. Inclusive, eu estava aqui ouvindo os depoimentos, ainda nem vi todas as perguntas, mas eu vou começar a puxar algumas. A gente começou, principalmente, Talvez já as redes traz. sociais já foram respondidas, né? A outra coisa que muitas pessoas pediram foi as referências. Eu vou pedir para a professora para ela fazer uma lista das referências dela, de livros e tal, e aí depois eu passo para todo mundo. Mas vamos lá fazer. Teve gente que perguntou sobre qual foi a legislação que blinda, né, que dá proteção aos Uarau do mesmo modo que os povos indígenas brasileiros. A senhora sabe de cabeça, professora? Clara, na verdade, tem uma decisão, depois eu posso mandar para você, porque a gente dialoga pelo WhatsApp, tem uma decisão no âmbito do Ministério Público Federal. Foi um caso, inclusive, que, se eu me recordo bem, foi em Roraima, porque é a região de fronteira com a Venezuela, e lá foi questionado se os indígenas Warau teriam o mesmo direito, né? Porque aí, então, aquela questão, a FUNAI, como órgão indigenista oficial, deveria ou não dar assistência aos indígenas Warau? Porque aí o órgão indigenista oficial não seria só para os indígenas brasileiros. Aí, então, foi acionado judicialmente para responder essa questão, e aí houve uma resposta. Então, tem um documento, inclusive, que pode ser evocado em qualquer lugar onde os indígenas Warau, por exemplo, estiverem sendo questionados sobre os direitos indígenas. Não é que tem uma legislação específica, na verdade, existe uma decisão judicial que interpreta que os Warau têm o mesmo direito que os indígenas brasileiros, né? Muito bem. A próxima, já vou passar aqui para a gente aproveitar o máximo de tempinho que a gente tem aí até o fim da aula. O Matheus fez referência a uma questão que a Tânia tinha colocado também no chat, que era sobre os indígenas africanos não reconhecidos como indígenas. Qual seria o caminho do reconhecimento? Ou existe um motivo pelo qual eles não sejam, né? Então, tem algumas perguntas aqui que são relacionadas a quais são os caminhos que as pessoas fazem, os migrantes podem fazer quando chegam ao Brasil para essa regularização.
Mas a pergunta é em relação a populações originárias da África que não são reconhecidas como indígenas no Brasil, é isso, né? Isso, foi isso que eu entendi. Bom, é uma pergunta, na verdade, que é bastante complexa, né? Porque se a gente na verdade, tem a ver com a forma como são abordados os grupos aqui no nosso país. Por exemplo, as populações originárias da África, elas são pensadas muito pelo prisma racial, não necessariamente enquanto. Porque, assim, se a gente levar em consideração que população indígena são todos aqueles grupos nativos de um local, aí, então, do mesmo jeito que o Brasil tem diversos povos indígenas, a África também tem. Só que quando foram trazidas as pessoas da África aqui no Brasil, tem toda uma vasta literatura, não só no campo da antropologia, né, mas em diversas áreas, que pensa a partir do prisma racial. Só muito recentemente no Brasil é que tem havido uma aproximação da mesma abordagem da mesma perspectiva que é adotada para pensar os indígenas, para pensar comunidades negras que se afirmam como quilombola. Aí, então, nesse sentido, tem um pouco uma distinção. Agora, essa é uma questão bastante complexa, né, que mereceria uma explicação bem mais. Não sei se o que eu estou dizendo aqui vai ser possível entender, porque, na verdade, tem a ver como essas questões foram abordadas no Brasil. Hoje, é claro que a gente tem consciência de que as pessoas negras que foram trazidas da África, elas, na verdade, pertenciam a povos tribais. Então, nesse sentido, são as populações indígenas da África. Mas aqui, pela dinâmica, né, o próprio advento da escravidão, elas foram muito pensadas pelo prisma racial, porque essa ideia do preconceito racial é o que vai prevalecer em relação a populações negras. E não o enfoque, volto a dizer, só mais recentemente, com a organização das comunidades quilombolas, né, que são comunidades negras, que tem sido pensado, por exemplo, o direito territorial dessas populações aqui no Brasil. Aí, então, por isso, e também porque tem uma outra questão também, a gente pensa muito os originários da África a partir de uma categoria que engloba todo mundo, né, que é exatamente a identidade negra. O que é lamentável, né, porque, na verdade, quem veio da África para cá evidencia uma diversidade cultural muito bonita, né, do povo africano, de diversos povos tribais, e aí não são todos iguais, né? Inclusive em termos de língua, de práticas culturais, e aí aqui a gente agrega todo mundo como sendo negro, pessoa negra da África, né? Quando, na verdade, de fato, são representantes de diversos povos. Eu acho que tem Boa uma pergunta noite. aqui, Clara, Posso interessantíssima. só. Aqui é Tânia, gente, que eu fiz essa questão, mas ótimo, muito legal a colocação, professora, porque de fato é isso que acontece quando a gente não fala sobre a pluralidade, né, da África. Uhum. Mas eu estava pensando, a minha questão veio nesse sentido dos refugiados atuais mesmo, independente, né, desse atravessamento da escravidão e tal, mas os refugiados hoje, né, que também muitos são das aldeias, né, vieram de grupos étnicos, né, de povos originários, porém não são colocados como indígenas, né? Não tem esse recorte, né? Eu estava pensando mais nesse lado, mas faz todo sentido quando traz essa ideia racial, quando englobam, né? Colocam tudo num bolo, né? Sem fazer essa especificação. Por isso que eu fiz essa questão, se há alguma possibilidade, algum caminho sei lá, reconhecer, porque de alguma forma é aculturação, né? Tirar a cultura deles e colocarem no lugar que talvez eles não se sintam e não se identificam, né? Porque quando tiram essa ideia de povos originários deles, eles entram nesse bolo, né? E ignoram totalmente as vivências, né? Tudo que de fato identifica, mesmo que sejam africanos, mas fazem parte de uma outra realidade, né? Como, por exemplo, os waraus, né? Essa Sim. era a minha questão, mais o pessoal atual, mas eu acredito que é uma questão um pouco complexa, até porque
são pontos poucos conversados, né, poucos debatidos. Então, eu achei interessante trazer, inclusive, quem sabe para, né, em um momento, trazer esse debate em algum momento. Mas muito obrigada mesmo pela resposta. Adorei. E é isso mesmo. E, Clara, eu Bom, peguei aqui um bloco de Luciana, 4 perguntas. Eu não sei se a gente faz ela e já fecha, né? Já que a gente já está chegando no nosso tempo de oito h é, 30 Aí a Carmen, ela pode já dar a contribuição e fazer o fechamento da fala dela, por conta isso, eu acho que a devido ao gente tempo, pode né? fazer assim. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para perguntar todas, fazer todas as perguntas aqui hoje, mas vamos logo seguir para a gente poder ter tempo de falar sobre o trabalho, tá? Pois pronto. Então, eu vou Vai, fazer o bloco Luciana. aqui das 4 perguntas que eu coloquei aqui, ó, Carmen. Tem uma que fala sobre como a luta pelo direito à terra e ao território, dentro de uma perspectiva multicultural, contribui para a preservação e fortalecimento da identidade cultural dos povos em movimento. E de que maneira essa conexão impacta as organizações sociais? É uma pergunta. Hum. A próxima pergunta é: a Vitória fala que está fazendo uma etnografia em Porto Alegre com os Uarau. Uma liderança responsável por uma das famílias comentou sobre o desejo de obter uma terra aqui no Brasil, pois ajudaria as famílias a se reorganizarem e ter uma melhor condição de vida. Qual seria o primeiro passo diante do Estado ou das organizações de acolhimento para acessar esse direito à terra? Um outro ponto também fala de terra e território. Uma terceira pergunta é sobre uma situação vivenciada no Maranhão, com os povos Uarau, pois eles não tinham local e acabaram sendo acolhidos no espaço de alojamento da FUNAI. Isso causou bastante conflito com os povos indígenas locais. Aí eles estão perguntando se a senhora acompanhou algo parecido e como se desenrolou. E a última pergunta. Professora Carmen, gostaria que você comentasse mais sobre a questão de cultura e identidade a partir de um olhar de resistência. Fiquei reflexiva sobre a cultura afetar a identidade, principalmente em termos de Ocidente versus mundo. Vejo que só a preservação da identidade, mesmo ela não sendo estática, quando há resistência, como não confundir perca de identidade com multiculturalidade. Então, essas foram as perguntas, e aí passa a palavra para você. Tá, são assim, perguntas bem complexas, mas vamos ver se eu consigo agregar essa questão do direito territorial. Bom, uma das coisas que é importante a gente esclarecer é porque, assim, a forma como o Estado brasileiro, como a sociedade brasileira tem tratado os indígenas Uarau é, de certa forma, bastante desrespeitosa. Porque, exatamente como eu falei, eles possuem direitos enquanto indígenas, migrantes e refugiados. Em relação ao direito à terra, né, porque aqui no Brasil os indígenas tá na Constituição Federal o direito à terra, eu percebo que aquele mesmo questionamento que foi lançado em relação aos Uarau terem os direitos indígenas aqui no Brasil, isso agora está acontecendo em relação à terra. Eu acredito, inclusive, que vai precisar tensionar, né, inclusive buscar uma resposta jurídica mesmo em relação a isso. Por quê? O que eu percebo que tem sido argumentado? Os Uarau, eles, na verdade, eles têm um território na Venezuela, no Delta Macuro, né? Esse território está lá. É claro que, de certa forma, impactado, invadido pelos projetos implementados, inclusive, pelo governo, mas ele está lá. Isso, na perspectiva de alguns, fragilizam, de repente, uma reivindicação territorial dos indígenas Uarau no Brasil. Mas uma das coisas que eu percebo, como uma pessoa que vem acompanhando esses processos, é que no Brasil não existe outro caminho que não seja o da luta. Porque semelhante era a reflexão que se fazia em relação às comunidades quilombolas. Ora, porque as comunidades quilombolas, inclusive,
elas eram percebidas como comunidades negras rurais, portadora de uma afrodescendência. Quando começaram a reivindicar um direito territorial, eu lembro muito bem que era dito, não, mas o território dessas pessoas é na África, o território ancestral, porque elas vieram de lá, foram trazidas para o Brasil, como é que agora estão querendo um território aqui dentro do Brasil? Precisou muita luta, gente, e continua, essa luta ela continua. E aí, então, o que aconteceu em relação às comunidades quilombolas? Se estabeleceu o direito a um território a partir da ideia de reparação. Porque, de fato, historicamente, essas pessoas tinham um território na África. Elas não escolheram vir para o Brasil. Elas vieram forçadas, foram trazidas, foram escravizadas em nosso país. Então, conceder um direito territorial a elas significava fazer uma reparação histórica. Afinal de contas, elas foram obrigadas a sair do seu território lá na África. Isso, de certa forma, amparou o direito territorial das comunidades quilombolas no Brasil, que aí há uma diversidade muito grande. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que os direitos eles vão sendo estabelecidos não necessariamente por bondade do Estado, é decorrente de luta, gente. Então, nesse sentido, a gente não tem outro caminho que não seja lutar. Os indígenas Warau, hoje, porque assim, é uma década, né? Ou um pouco mais de uma década que eles estão aqui no Brasil. Várias, inclusive, crianças já nasceram no Brasil. Aqui em Teresina mesmo tem uma reflexão em torno da permanência deles nos abrigos, né? Porque os abrigos, de fato, não é o lugar apropriado para os indígenas Warau. Abrigo foi pensado num primeiro momento como um local, inclusive, de passagem para um acolhimento e um atendimento emergencial. Mas aqui em Teresina, por exemplo, os Warau estão desde 2019 nos abrigos. E isso tem gerado um problema muito grave. Agora, sim, como é que vai se efetivar um direito territorial para os indígenas Warau? Essa é uma questão que não está muito clara. Porque, assim, os povos indígenas no Brasil, inclusive, a luta, algumas lideranças indígenas vão dizer assim, que a mãe de todas as lutas indígenas é por terra. E o Estado brasileiro não conseguiu assegurar ainda a demarcação das terras indígenas, nem para aqueles indígenas que aqui, entre aspas, né, são brasileiros. Aí, então, isso assim, dificulta um pouco, porque também em relação à questão da identidade indígena, né, o fato de ser indígena não necessariamente seria tão problemático, né, se não fosse, de fato, os direitos que eles possuem. E, nesse caso, o direito territorial é o que o Estado brasileiro tem maior dificuldade de efetivar. Mas eu penso que vai ser uma reflexão que precisa ser feita, porque, de fato, tem uma reivindicação aí dos indígenas Warau de ocuparem, de repente, espaços. Né? Foi perguntado, foi falado da situação vivenciada lá no Maranhão, em São Luís. Eu tenho um conhecimento de situação semelhante no estado de Roraima. Eu morei no estado de Roraima, fui professora da universidade de lá, acompanhei, inclusive, esse fluxo migratório, né, quando ele se iniciou. A gente nem tinha ideia, né, de que seria assim, até mesmo porque eu tenho uma experiência que é bem de uma Venezuela que é bem diferente dessa crise mais recente. Porque, por exemplo, eu morava em Boa Vista e atravessava constantemente a fronteira para ir para Santa Helena de Uarém, para ir para toda a área da Grande Sabana, né, venezuelana, porque para a gente era muito atrativo por conta do câmbio, era uma área de turismo, então a gente ia para lá para ficar o final de semana nos hotéis, nas pousadas, o vinho, porque é uma área fria, bem mais em conta, ou seja, teve um momento que os brasileiros atravessavam a fronteira constantemente para usufruir dos benefícios, né, dos recursos que tinha na Venezuela. E aí, nesse momento, é interessante, porque eu vejo assim, mesmo lá em Roraima, as pessoas esqueceram disso. Esqueceram disso, que atravessava, eu lembro que a gente atravessava para abastecer o carro, porque exatamente o combustível lá era muito barato. Mas aí veio esse embargo aí dos Estados Unidos, essa crise toda, aí imediatamente se construiu uma visão da Venezuela
que não é, de repente, a visão que a gente experimentava no período que eu morei em Roraima, que a gente se beneficiava da Venezuela, né? Teria muitas coisas a dizer sobre isso, né? Mas isso é importante também, até mesmo porque corrobora com aquilo que eu falei, as identidades. Para você entender uma identidade, você tem que olhar o contexto e as relações que estão sendo estabelecidas, né? Uma coisa eram as relações como a Venezuela, né, num dado momento da história. Outra coisa é esse momento atual, que, inclusive, perpassa aí uma intervenção dos Estados Unidos, que é profundamente danosa. Né? Tire o embargo econômico dos Estados Unidos da Venezuela, que aí muita coisa lá se resolve. Mas, assim, essa é uma outra questão. Né? Bom, mas o que eu ia dizer? Quando foi mencionada essa história da vivência do Zuaral em São Luís, Maranhão, aí o que eu estava dizendo é que eu acompanhei caso semelhante no estado de Roraima, porque lá é o estado que tem o maior número de terras indígenas demarcadas. E, num dado momento, como tem uma terra lá que é demarcada em área contínua, né, a terra indígena São Marcos, eu me lembro que foi pensada a possibilidade de criar um aldeamento para os indígenas Zuaral nessa terra. E é exatamente nesse momento, hoje eu não sei como é que seria a posição dos indígenas, mas naquele momento foi rejeitada essa possibilidade. Havia um medo, de certa forma, por parte dos povos indígenas que habitavam essa terra, né? Porque os indígenas Uaral, na Venezuela, eles chegam a um contingente de 50 mil indígenas, por exemplo. E aí o fluxo migratório estava muito intenso, então havia um receio, inclusive, que em pouco tempo o número de indígenas Uaral fossem maior do que dos povos indígenas que eram habitantes já daquela terra. Né? Então, esse medo, essa também é um outro problema grave para quem está inserido num processo de migração e refúgio. O Estado brasileiro é um Estado ainda que tem muitas carências, que não consegue assegurar recurso para todos os brasileiros. Então, daí que vem o medo da migração e do refúgio, porque exatamente paira aquela crença, né, de que a gente não consegue suprir as necessidades, nem mesmo dos brasileiros, como é que agora a gente vai acolher outras pessoas? Lamentavelmente, é um pensamento enviesado, né, até mesmo porque a gente sabe que os mais pobres são sempre aqueles que mais partilham. Os ricos é que vivem exatamente emaranhado, né, no egoísmo e são incapazes de partilhar. Tá, uma outra coisa que eu gostaria, e assim, talvez por conhecer essa situação vivenciada no estado de Roraima, que uma das preocupações que a gente teve aqui em Teresina foi imediatamente colocar os indígenas Uaral em contato, em diálogo com o movimento indígena do Piauí, exatamente para não haver esse estranhamento e não haver essa postura de exclusão, porque os indígenas eles têm que dar as mãos, independente, inclusive, né, do país de origem, né, até mesmo porque esses limites, essas fronteiras nacionais, elas foram impostas num dado momento da história, os indígenas eles eram livres. Então, a gente precisa, inclusive, favorecer, na medida do possível, esse diálogo dos indígenas Uaral com o movimento indígena brasileiro, porque, de fato, eles têm o mesmo direito. Né? O último comentário que eu faria em relação à questão do multiculturalismo o multiculturalismo foi uma palavra bastante utilizada para pensar as sociedades, né, que são constituídas por múltiplas culturas, por culturas diversas. Claro, essa ideia do multiculturalismo ele teve muito presente com aquela outra ideia de tolerar a diversidade. Hoje, a gente pode dizer já deu um passo além. A gente está pensando a partir de uma perspectiva da interculturalidade. E aí qual é a diferença? É que exatamente hoje a gente tem plena certeza que a gente não tem que tolerar o outro, a gente tem que, na verdade, reconhecer o direito do outro de ser diferente. Porque a ideia de reconhecimento está pautada no respeito, na valorização. A ideia de tolerar significa suportar o outro como ele é. Não, não é isso. A gente tem que, na verdade, reconhecer o direito que as pessoas têm de serem
aquilo que elas quiserem ser. Porque também nessa dinâmica da migração e refúgio, as pessoas elas têm o direito de mudar a sua cultura e identidade se elas quiserem. O ruim é quando a situação de migração e refúgio traz imposição de mudanças que as pessoas não querem. Mas isso também é importante, a gente assegurar a liberdade das pessoas de mudarem de acordo com os seus interesses, de acordo com aquilo que elas desejarem, porque identidade e cultura é algo dinâmico. Agora, é claro, levando em consideração que a sociedade brasileira há direitos estabelecidos, né, muito facilmente as pessoas, elas, de fato, têm utilizado as identidades para apresentar reivindicações e reivindicar, inclusive, o direito de ser diferente, de ser respeitado. Aí, então, nesse sentido, aquela reflexão que eu fiz, que a identidade se tornou exatamente bastante oportuna para movimento de resistência, isso aí as populações indígenas, o movimento quilombola, inclusive o movimento negro mesmo, no Brasil inteiro, a identidade negra ela se tornou exatamente uma bandeira muito importante de luta e de resistência. Isso é muito importante, principalmente num estado como o nosso, que tudo depende muito de luta. Bom, eu não sei se eu consegui responder totalmente assim as perguntas, mas eu acho que são questões assim muito complexas que, de certa forma, me permitiria falar muito mais. Mas, por conta do horário, eu vou parar por aqui, encerrar manifestando assim a minha gratidão mais uma vez. É muito importante para mim esse diálogo com a Cáritas, né? Porque aquilo que eu disse no começo, eu vou reafirmar. A gente tem muito carinho, muito respeito pelo trabalho realizado pela Cáritas aqui em Teresina. Eu acho, inclusive, aquilo que existe de tratamento humanizado aos indígenas oral é decorrente dessa atuação da Cáritas. A Cáritas faz muito mais do que nós na universidade. Nós temos, é claro, identidades distintas, né? Porque a gente está no meio acadêmico, a Cáritas tem um jeito de estar inserido realmente nos abrigos, né? Mas, assim, são pessoas por quem a gente tem muito respeito e valoriza demais o trabalho da equipe da Cáritas aqui em Teresina. E para a gente, parceria, convite da Cáritas, a gente aceita sempre com muita alegria. E aí, obrigada, viu, gente? Boa noite, eu desejo que o curso seja muito bom. Estou encantada, inclusive, com o número de pessoas que vocês conseguem reunir. Professora, a gente que agradece a sua presença, o seu sim, a sua disponibilidade para nos ajudar, para inclusive mandar o material. As pessoas não sabem, mas eu enchi o saco da professora com relação a esse material que vocês receberam hoje. Mas muito obrigada, porque foi uma fala muito rica, uma aula maravilhosa, e a gente só tem a agradecer mesmo. Com relação ao trabalho, gente, como já passamos muito do nosso horário, nós vamos angariar as informações sobre o trabalho em e-mail, vamos passar para vocês ainda essa semana, e aí na próxima aula, que vai ser no dia, vamos lembrar, no dia 2 de abril, daqui a 2 semanas, tá? Na próxima aula, logo no comecinho, a gente fala mais uma vez sobre o trabalho, caso vocês tenham dúvidas, para esclarecer e deixar tudo certo. Tá certo? Para todo mundo poder ir para os seus jantares, para suas camas, enfim. Muito obrigada a todos pela participação nessa aula 1 do nosso curso e até a próxima no dia 2. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau. Gratidão, Boa noite. ótimo. Boa noite a todos. Obrigado, Boa noite. gente. Boa noite a todos. Bom descanso. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Pessoal, Boa noite. Tchau.